autoconhecimento esse ano, através do curso de constelação familiar sistêmica. E assim, hoje o que eu quero é dividir isso com mais e mais pessoas, porque eu vejo realmente o resultado disso aplicado na minha vida, tá? Então, eu coloquei aqui o logo do núcleo, que é o espaço terapêutico, que eu sou sócia, junto com a Lidiane. Aqui tem uma foto minha lá no curso. Eu sou psicóloga clínica desde 2008. Eu sou sócia do núcleo, facilitadora de constelação familiar. Eu coloquei ali o nome dos meus pais, vocês vão entender o porquê. Sou filha de Pedro e Rosângela e mãe da Lara, que está no momento pulando ali na cama elástica. Então, a constelação familiar sistêmica, para iniciar essa palestra que hoje eu vim falar para vocês, eu coloquei uma frase do Bert Hellinger. O Bert, ele fala que o essencial, ele é simples. Então, assim, muitas vezes na vida da gente, a gente fica buscando coisas e buscando situações e buscando afirmações aonde a gente não vê aquilo que é simples. A Paula, ela estava aqui falando há pouco tempo atrás e ela falou, gente, a gente não pode ignorar os sinais, né? E é exatamente isso, a gente tem que estar atento àquilo que o universo, aquilo que a situação onde a gente está mostrando pra gente, né? Então, assim, isso é muito importante, isso é o essencial. Quando o Bert, ele fala de o essencial é simples, o essencial, gente, é a vida, né? A vida que a gente recebeu, né? E de quem que a gente recebeu essa vida? Dos nossos pais. Então, esse é o Bert Hellinger, né? É um senhorzinho, ele faleceu há uns 2 meses atrás, com 94 anos. Ele foi o criador, o teórico, ele montou todo o modo de se fazer e o pensamento das constelações familiares. Ele nasceu na Alemanha, ele foi padre na Igreja Católica durante muito tempo, foi missionário na África, trabalhou com as tribos Zulus. E assim, depois de muita vivência, muitas experiências, assim como trabalhando com grupos, na época que ele era mesmo padre, missionário, ele estudou psicopedagogia, estudou psicologia, psicanálise, então assim, ele é um grande estudioso. E todo o conhecimento que ele fez e que ele escreveu é através de vivência, então é empírico, tá? O pensamento sistêmico, ele ainda não é comprovado cientificamente, ele não é uma abordagem da psicologia comprovada cientificamente, mas através de relatos de caso dos mais de 80 livros que o Bert tem escrito, a gente pode comprovar a eficácia do trabalho, tá? No YouTube, na internet, o conteúdo dele ele é bem aberto, ele é bem disponível, então assim, vocês acham livros dele em PDF gratuitamente, vocês acham vídeos do YouTube, então assim, é um conteúdo rico e vale a pena estar se debruçando sobre isso, tá? E a constelação familiar sistêmica, ela nasceu em 1970 na Alemanha, então ele começou a difundir isso lá na Alemanha em 1970. Aqui no Brasil, ela tem no máximo 20 anos, a constelação familiar. Então, assim, ela é muito recente. Agora está começando a se falar mais disso, porque está aparecendo em programa de televisão, está sendo utilizado no judiciário. O Brasil, ele é pioneiro no uso da constelação familiar sistêmica no judiciário. Então, assim, tudo começou com um juiz do Rio Grande do Sul, que ele foi até a Hellinger Schule, lá na Alemanha, fazer um curso com o Bert, e ele ficou encantado com o pensamento sistêmico, com as constelações, viu aquilo aplicado nele, trouxe para a vara de família onde ele é juiz lá no Rio Grande do Sul. E como ele é juiz, ele falou, bom, eu vou peticionar aqui que todo mundo que está com o processo enrolado venha aqui, que eu quero fazer uma audiência com essas pessoas. E aí ele, na audiência, ele começou a utilizar o pensamento sistêmico que ele tinha aprendido lá na Alemanha. E assim, o resultado foi impressionante. Então assim, tem na internet, o judiciário é um dos pioneiros no estudo, na comprovação da eficácia da constelação familiar aplicada nesses casos. E assim, eles falam que de 100% dos processos, 90% de processos que estavam há anos de guarda, disputa de herança, entre outras situações ali envolvendo pessoas, conseguiu uma resolução e um alívio para ambas as partes depois da sessão com o juiz de constelação, tá? Então, o que é a constelação sistêmica, né? Ela é uma nova abordagem
forma de ver o ser humano e as suas relações. As constelações, elas nos trazem uma forma diferente de ver a vida e de encarar os nossos problemas. Nesse contexto, se questiona também a relação que temos com nós mesmos e a relação com a nossa família. Através desse olhar, podemos olhar com profundidade para as diversas dores e dificuldades, pois estamos interligados ao nosso sistema. Nós não herdamos somente características físicas, tá? Nós herdamos traumas, medos, dificuldades e crenças. Daí é psicogenética, psicogenealogia para poder comprovar, né? Isso está sendo também estudado e logo vai ser comprovado cientificamente. Então, a base do pensamento sistêmico, o Bert, quando ele criou a constelação familiar, ele criou isso em cima de um tripé, que são as ordens do amor. É muito simples de se entender, mas é muito difícil de viver o pensamento sistêmico, porque a gente precisa mudar internamente, tá? Então, o que são essas ordens do amor? A primeira delas é a lei da hierarquia. O Bert, ele fala que a gente, dentro de um sistema, então assim, entenda um sistema como o sistema da minha família. Imaginem eu, Juliana, com os meus pais atrás de mim, os meus avós, meus bisavós, meus tetravós. Se a gente for fazer uma conta, até onde a gente conseguir, dá umas 700 pessoas, quase 700 pessoas em ligações diretas atrás de mim, para que eu estivesse aqui hoje falando isso para vocês. Então, eles passaram por dificuldades, passaram por alegrias, eles tiveram uma vida, né? E isso que eles viveram foi o que me trouxe até aqui, né? Então, assim, o Bert, ele fala que dentro do meu sistema, eu fui colocada nele através do tempo. Então, eu tenho um tempo quando eu nasci no meu sistema. E eu tenho que respeitar isso. A lei da hierarquia fala isso, respeitar a ordem do sistema. Quem veio primeiro é maior de quem vem depois. Quando a gente fala que é maior, isso é questão de lugar, de precedência, não é de importância. Isso não quer dizer que os meus pais, os meus avós são mais importantes que eu. Todos são importantes dentro de um sistema. Mas aonde acontecem os emaranhamentos, que é uma palavra muito usada dentro desse pensamento sistêmico, quando eu quero ocupar um lugar que não é meu. Por exemplo, eu tenho já meu pai e minha mãe já mais idosos, né? Estou dando um exemplo aqui, já com 80 anos, por exemplo. Não é o meu caso, mas estou dando um exemplo. E aí eu entro numa assim de querer tomar conta da minha mãe e do meu pai, de não querer que eles façam determinadas coisas, de querer de ver neles uma dificuldade, uma limitação que às vezes eles não têm, tá? E aí eu me vejo meio que mãe da minha mãe, entende? Isso, eu tô quebrando a ordem da hierarquia, isso enfraquece a pessoa da minha mãe e me enfraquece enquanto filha, porque eu não tô no meu lugar. Né? E isso causa problemas de relacionamento, né? Com a mãe, com os irmãos, às vezes com o marido, né? Com os próprios filhos. Então, assim, o Bert, quando ele coloca a lei da hierarquia, e ela é um tripé da constelação familiar, ele fala que a gente tem que ocupar o nosso lugar dentro do nosso sistema, tá? E respeitar as outras pessoas, sejam as que vieram antes, sejam as que vieram depois, porque todos pertencem e todos têm um lugar dentro do sistema, tá? A hierarquia entre filhos também é importante falar, então o filho mais velho, ele tem precedência para o filho mais novo, tá? O único lugar onde não tem essa questão da hierarquia é entre casal. Então, entre um casal, os dois são iguais, não tem quem é maior e quem não é, tá? Sim. A segunda lei do pensamento sistêmico, que é a segunda ordem do amor, como o Bert chama, é a lei do pertencimento. O que é isso? O Bert, ele fala que o nosso maior desejo é sentir que a gente pertence ao nosso sistema, tá? Quando a gente fala de pertencimento, a gente tem que pensar em duas palavras, em exclusão e em lealdade, tá? Porque muitas vezes, por padrões inconscientes, a gente se sente meio que excluído do nosso sistema, ou a gente mesmo se exclui. E por padrões inconscientes também, a gente tem comportamentos de lealdade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de um caso que está descrito na literatura, e que a gente vê isso sempre.
Pessoas, por exemplo, que vêm de uma família, que vêm de um sistema onde é muito difícil as pessoas fazerem dinheiro, prosperarem financeiramente, tá? As pessoas têm muita dificuldade. E aí, nesse entorno, vem uma pessoa e começa a prosperar. Ela trabalha, ela faz dinheiro, né? Ela tá ali prosperando. Ela se sente diferente do sistema dela, se sente diferente dos irmãos, se sente diferente dos pais, se sente diferente dos primos, dos tios. E aquilo ali vai, inconscientemente, vai incomodando essa pessoa. O que o sistema busca, gente? Que a gente cumpra essas ordens aqui, tá? O Bert, ele fala que as ordens do amor e as leis sistêmicas são como a lei da gravidade. Elas atuam na nossa vida, a gente tendo conhecimento ou não delas, a gente gostando ou não delas. O sistema, ele sempre vai buscar a ordem, tá? Então, essa pessoa, ela se envolve numa determinada situação, num determinado negócio e perde todo o dinheiro dela. Fale, entendeu? E aí ela se vê como não mais excluída, porque agora ela está numa condição financeira igual ao sistema dela. O que ela fez? Um movimento de lealdade, tá? Então, a gente vê movimento de lealdade em filhos que adoecem misteriosamente, tipo a criança, sei lá, várias questões, várias doenças que eu posso falar de crianças, né? A gente não constela crianças, mas a gente constela os pais das crianças. E a gente vê muitos movimentos de lealdade dos filhos para com os pais. Então é muito importante mas como assim a criança adoece? Não entendi. A criança, às vezes, ela desenvolve uma doença que não tem um motivo de existir. Por exemplo, uma alergia, uma intolerância alimentar, ou ela para de comer, entendeu? E a hora que você coloca isso numa constelação, é mostrado ali o movimento de a quem ela tá leal, entendeu? A quem ela tá, o porquê dessa doença. Toda doença, tanto física quanto psicológica, mental, ela é um sintoma, né? A nossa dor é um sintoma sistêmico. Então a gente precisa olhar para isso através de uma constelação, tá? Então eu coloquei uma frase aqui que fala: pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Lembra que eu falei dos filhos leais? Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar a nossa vida pela necessidade de pertencer ao nosso sistema. Quando o Bert ele escreve isso, ele está tratando aqui de algo muito primitivo. Aqui na base da constelação familiar tem a teoria da fenomenologia, tem a teoria de inconsciente coletivo do Jung. Então, assim, ele junta todas essas teorias e escreve o pensamento sistêmico com base no que ele vem experimentando, tá? A terceira e última lei é a lei do equilíbrio. Nessa ele fala que todas as relações, elas têm que ter um equilíbrio entre o dar e o tomar. O que é tomar? Tomar é receber. Mas não é assim, ó, que eu tô dando isso aqui pra Ana, ela tá recebendo. É eu tá com isso aqui na minha mão, pega Ana na minha mão, e ela vem e pega, tá? Porque o movimento de tomar é dela, não é meu. Então, assim, os nossos pais, eles deram a vida pra gente. A vida tá aqui, ó, os nossos pais nos deram. Muita gente vive uma vida não voltado a aceitar essa vida que veio dos nossos pais. Vive negando isso, por não aceitar os pais, por ter julgamento com os pais, com o sistema, com a família. Ah, eu não gosto do jeito deles, eu não aceito o jeito que eles vivem. E a vida tá aqui, ó. E aí essa pessoa, ela não prospera financeiramente, essa pessoa ela vive doente, essa pessoa, ela tem dificuldade com relacionamentos. Por quê? Ela não tá no movimento da vida, ela não tá tomando a vida, assim como a Ana tomou o controle da minha mão, né? Os pais estão aqui, eles dão a vida do jeito que eles podem. Ninguém dá pro outro aquilo que não tem dentro de si. Muitas vezes a gente não quer pegar do outro porque não é aquilo que a gente quer. Mas quando a gente entende que a gente só pode pegar porque é aquilo que eles têm para dar, porque é aquilo que eles viveram. Se você faz uma constelação e olha para o seu sistema, você vai ver que às vezes a dificuldade da pessoa de ser mãe é porque ela também não teve. E como é que ela vai dar, né? Então, assim, quando o Bert ele fala do equilíbrio, ele fala que toda relação tem que ter o equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. Ele faz até como se fosse uma formulazinha. Ele fala assim: eu dou X para a Camila me dá X mais 1.
E aí eu recebo x mais 1, eu dou x mais 2 para ela. Ela vai me devolver x mais 3. O que é isso? A nossa relação, ela está evoluindo. X mais 1, x mais 2, x mais 3. E aí a relação vai crescendo, a relação vai evoluindo. Diferentemente de ficar só empatado, né? X no x, fica aquela relação estagnada. Ou então de uma relação onde uma pessoa doa muito e a outra só recebe, tá? Muitas vezes essa pessoa aqui, ela tem uma necessidade, uma arrogância de dar muito pro outro, né? Por se achar um pouco melhor ou muito melhor do que os outros. E essa pessoa aqui, ela tá numa dinâmica infantil, de só receber, tá? É prejudicial para os dois, tá? Então a gente tem que olhar. Ou dá muito por carência. Oi? Ou dá muito por carência, assim, uma Muitas necessidade. vezes não é por carência, é por arrogância. Arrogância? É, arrogância. Quando a gente vai olhar para isso, a pessoa ela dá muito, porque isso não é consciente, tá, gente? Sim, sim. Ninguém que faz isso pro outro é arrogante conscientemente, né? Mas quando você vai olhar para si mesmo profundamente, você acaba vendo que aquilo é uma arrogância, né? Porque quando eu faço pro outro, é porque inconscientemente eu acredito que ele não é capaz de fazer, tá? A dinâmica da superproteção com filhos tá aí. Ah, é? Também, às vezes, inconsciente pode ser também uma forma de controle sobre a Também, pessoa. também. Né? Sim, Consciente também. ou inconsciente. Sim, também. Tá? Então, prestar atenção, né? É por isso que eu falo que o pensamento sistêmico, ele é algo ele é simples de explicar, mas ele é difícil de viver. Porque quando a gente tem consciência disso, a gente precisa estar atento na nossa vida, para que a gente não esteja o quê? Quebrando ordem. A gente quebra a ordem o tempo todo, né? Conversando com a nossa mãe, tomando um café com ela, a gente quebra a ordem, né? A mãe vai lá e fala alguma coisa, você já fala, mãe, você não devia ter feito isso, mãe, você não pode fazer não sei o quê. Você já tá, né? Então, assim, eu, Juliana, né? Eu aprendi muito isso tudo esse ano, através de vivência. Eu tô praticando isso na minha vida, leio muito, estudo muito, vivencio isso muito. E é isso que eu falo pra vocês, porque realmente quando você entende esse pensamento, você começa a ver a sua vida fluir de uma forma diferente. Isso não pode se entender como uma facilidade? Você está vendo, por exemplo, a sua mãe agir de uma maneira que você poderia ajudá-la a melhorar. Existe na constelação uma maneira de você melhorar a maneira de você passar isso ou não? Porque senão ela vai estar sendo passiva, ela vai fazer alguma coisa. Mas ela pediu ajuda? É o quê? Ela pediu ajuda? Provavelmente não. Então, a gente não pode ajudar o outro naquilo que ele não pede ajuda pra gente. Mas ela não sabe que ela precisa daquela ajuda. Isso. Então você não deve fazer. É difícil. Eu tenho uma pergunta. É difícil. Eu tenho uma Fala. pergunta com base no que a Para tudo, falou. gente. Eu gosto muito da constelação, já fui lá, participei do grupo de constelação da Ju, mas uma coisa que a Ana falou é bem verdade, porque muitas vezes a gente acaba saindo do nosso lugar de filho para assumir um lugar Papel de mãe. que não é o nosso, né? E, por exemplo, né, a minha mãe, muitas vezes, eu sou amiga dela. Então, ela é a pessoa que eu tô sempre com ela, a pessoa com quem ela desabafa, a pessoa com quem ela conversa. E muitas vezes, ela me fala coisas que eu acabo tomando as dores dela e ficando com raiva da outra parte. E eu já cheguei a ponto de falar assim, não, mas foi no lugar que você me fala isso, porque eu não vou poder intervir e eu fico com raiva. E eu acabo intervindo numa relação que é dela com meu pai, porque os dois são maiores que eu. Porque além deles serem maiores que você na sua hierarquia, você só nasceu por conta dessa relação, independente do modo que ela seja. Entende? Então, quando é uma a gente gratidão aos julga, dois, né? então, quando a gente julga a relação dos nossos pais, de certa forma, a gente não está aceitando a vida que veio pra gente do jeito que ela veio. Então, mas porque assim, por a exemplo, Ana falou, dela tá pedindo ajuda. Na verdade, ela não tá pedindo ajuda, ela tá desabafando. Tá desabafando. Só que isso gera um Sim. sentimento. Eu participei de uma constelação semana passada e a solução que a gente achou é de oferecer para a mãe a proposta da constelação. sim, quem? A filha? A filha. Isso não poderia estar certo? Também? Não. Se a mãe buscar, assim, é o que eu falo para as pessoas que eu atendo. Muita gente que vem e fala assim, ai, nossa, mas eu quero que todo mundo faça a constelação. E aí, assim, o que eu faço? Eu falei assim, então, se as pessoas forem vendo uma mudança em você e chegarem em você e falar assim, olha, nossa, Ana, como você está diferente, como você está mais leve, como você está lidando com as coisas de forma diferente, o que aconteceu com você? Você fala assim, eu fiz uma constelação, você quer que eu te passe o contato? Aí você passa.
Agora você não pode achar que todo mundo está no momento seu de mudança de ir lá e mudar. Você não pode mudar as pessoas. Querer enfiar a mudança É a famosa frase lá, né? Você quer ver mudança no mundo, mude a si Mude mesmo. a si mesmo. E aí isso vai reverberar, é o que eu falo. A mudança da constelação, depois de uma sessão de constelação, é algo muito profundo. A pessoa sai muito mudada. Isso vai acontecendo com o passar do tempo. E as pessoas vão notando, e as pessoas vão perguntando, e falam, o que aconteceu? O que você fez? Você está lidando com as coisas de uma maneira diferente, papapá. E aí você pode falar, no teu lugar, sabe? Com respeito, com honra. Se for pai, se for mãe, não tem problema. Mas você pode falar. Diferente de você sair de uma sessão de constelação, chegar na tua mãe e falar, olha mãe, Tem que fazer. nossa, eu sei como que eu vou resolver seus problemas. Eu não aguento mais lidar com você, você tem que ir lá constelar. Isso não pode fazer, né? Não pode. Você tem que aceitar a forma que ela é. É difícil? É muito difícil, porque a gente quer fazer isso. Por isso que é importante até a gente saber, né, a respeito disso, dessa hierarquia, porque até a própria sociedade, por exemplo, se vê algo na família e você, como filha, não faz nada, as pessoas te julgam, nossa, mas você não vai fazer nada. Sim. Né? Então, a gente fica também até num julgamento. Sim, mas é difícil, gente. É um hábito. Você vai criando treino, né? Você vai criando, tá? Aí eu coloquei 3 frases aqui que o Bert escreveu, fala sobre isso, né? Pra poder exemplificar. Então, a lei da ordem, que é da hierarquia. O ser ele é estruturado pelo tempo e definido pelo tempo. E assim ele recebe o seu posicionamento. Quem entrou primeiro no sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo. É aquela coisa de você querer tomar o lugar do outro, tá? Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. E a gente pode, assim, por exemplo, com os filhos. Eu tenho um filho mais velho e um mais novo. Você espera, porque é seu irmão, ele tem primeiro, ele é o primeiro. Exatamente. Isso eu não estou estimulando uma coisa num de ser. Não tá. O seu mais velho, ele tem precedência sobre o mais novo. Isso não quer dizer importância, tá? Mas assim, ele precisa saber que ele é o primeiro e que o outro é o segundo. Não quer dizer que ele é menos importante. O lugar dele é só diferente, tá? A lei do pertencimento. Então, pertencer à nossa família, né? Nossa necessidade básica, aquela frase que eu já li. E a lei do equilíbrio, que fala que o que dá e o que recebe conhecem a paz, se o dar e o receber forem equivalentes. Nós nos sentimos credores quando damos algo a alguém e devedores quando recebemos. O equilíbrio entre o crédito e o débito é fundamental nos relacionamentos. Em relacionamento de casais, isso acontece muito, né? Quem que não fala, né? Nossa, eu faço tudo em casa, eu faço tudo pelo meu marido, eu me desdobro, não sei o que, não sei o que. E o marido tá lá embaixo, né? Aí o marido vai embora, o que acontece? Fala, nossa, eu fiz tudo por ele, ele ainda foi embora? Sim, é por isso que ele foi embora. Porque você fazia tudo e ele se sentia diminuindo, tá? Então, num relacionamento, aquele que recebe pouco, ele tende a sair da relação. E isso, gente, por que eu quis trazer esse conhecimento? Porque o pensamento sistêmico está sendo utilizado nas empresas e nas organizações, né? Quando você pega essas 3 ordens aqui e aplica elas na empresa de cada um aqui, vocês começam a entender, sabe, muitas coisas. Por exemplo, numa organização, aquele que fundou a organização, ele veio primeiro, não veio? Sim. Então, ele tem precedência. Vocês já viram casos de empresas que foram vendidas e aí mudou tudo e aquela pessoa que tinha aquela foto na parede lá, que criou aquela empresa, até tira uma foto e fala assim, guarda que aquele lá é antigo, não vale mais nada. A empresa acontece o quê? Afunda. Não tirem minha foto. Sabe? Então, nas constelações organizacionais, as ordens do amor, elas também são aplicadas. Porque as empresas, elas são sistemas. A empresa não é uma junção de pessoas, uma junção de funcionários. É um sistema. Aquele que veio primeiro tem precedência sobre o que veio depois. Aquele que criou, que teve a ideia, que idealizou aquela empresa, tem precedência. O equilíbrio, você dá para o seu funcionário aquilo que ele te dá de volta, né? Então, empresas onde as pessoas se sentem exploradas, não tem
um salário legal, não tem uma condição de desenvolvimento, de benefícios, né? Tem emaranhamentos ali. Né? E funcionário folgado também, né? Ao contrário também, funcionário folgado também é desordem da lei do dar e do receber. E o pertencimento, a única coisa que é diferente é que, por exemplo, no nosso sistema familiar, eu pertenço porque eu nasci nele. É questão consanguínea. Sim. Numa empresa, eu pertenço ao sistema da empresa até o momento onde eu estou contribuindo com ela. Tá? Então é o momento que eu entro naquela empresa até o momento que eu saio. Exceto casos onde a pessoa sai da empresa. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de pessoas que foram demitidas e os outros funcionários falam assim, nossa, não foi justo, a pessoa foi demitida, foi injusto, não devia ter feito aquilo daquela forma. E aí fica se falando daquela pessoa de uma maneira injusta, como se ela tivesse ficado, como se a empresa tivesse ficado devendo para ela, né? Provavelmente aquela célula onde a pessoa trabalhava vai começar a desenvolver emaranhamentos, né? E precisa ser olhado para isso, tá? Porque os outros funcionários, eles estão trazendo um sintoma da situação que aconteceu com aquela pessoa. E como a gente, como empreendedor, conseguiria trabalhar isso? Porque imagina, chegar lá e falar assim para as pessoas lá, nós vamos fazer uma constelação aqui. Como assim, indiretamente, a gente conseguiria auxiliar e melhorar isso dentro do nosso negócio? Então, conhecendo as ordens e admitindo elas para si mesmo, você começar a aplicar isso no seu negócio, tá? Então, por exemplo, tá atento se tá equilibrado as relações lá dentro, tá atento se todos que estão lá estão se sentindo pertencentes, se você tá fazendo com que todos se sintam pertencentes, e valorizar e dar precedência para aqueles que vieram primeiro. Me dá um exemplo de dar a precedência para quem veio primeiro. Por exemplo, numa Tem a ver com situação... obediência, não? Não é obediência. Não é. Um exemplo é concreto. Dá um exemplo. Eu sempre, os meninos ficam lá, se eu contrato alguém novo, eu sempre pergunto os mais antigos se alguém quer trocar de horário. Ah, legal. Pessoal, vocês querem? Tem alguém mais velho que quer trocar o horário? Eu vou contratar alguém. Então eu vou em cada um e eu pergunto. É uma Por quê? valorização. O mais antigo sempre tem. Isso. Eu, inclusive, tive um problema com uma funcionária que ela achava que ela era melhor, então que ela merecia trocar. E eu falei, desculpa, mas esse funcionário aqui entrou primeiro Olha, e isso. ele tem mais Isso direito. E um outro Então, exemplo também, por exemplo, imagina numa organização onde tem uma pessoa que trabalha há 30 anos na empresa, né? E aí essa pessoa, ela recebe ali naquela célula dela um gerente que tem, sei lá, 30 anos. Então essa pessoa, 30 anos de idade. E essa pessoa tá lá há 30 anos trabalhando na empresa. Ela é bem mais velha que essa pessoa, tanto de idade quanto de firma, né? E aí esse gerente novo, ele chega e começa a desvalorizar. Fala assim, não, aquela pessoa ali, ela é antiga, ela não Sabe ela nada, aqui, tá ela aqui porque desatualizada. daqui a pouco ela vai se aposentar. Então assim, a gente tem que aguentar ela e a gente vai fazendo o nosso aqui. Vai dar problema. Mas esse funcionário de 30 anos, ele tem que ter, vamos dizer assim, voz naquela célula, naquele grupo? Não, também, porque ele não é o lugar dele, ele não é o gerente, ele é um funcionário. Mas como o gerente, ele deve olhar para aquele funcionário e a palavra que a gente usa é reverenciar. A gente deve reverenciar o conhecimento, a sabedoria, Que é o que a Ana tá fazendo. daquela pessoa. Que é o que ela tá fazendo. Que é o que ela tá fazendo, exatamente. Não é só porque ele é mais velho, ele tem direito, ele tem Não. saber o lugar. É um reconhecimento. É um reconhecimento. É um respeito, né? Ô Ju, você falou uma coisa que me chamou a atenção, mas não na parte organizacional, na parte familiar. É que você falou assim do exclusão e da lealdade. Tá. Então, pode dar a impressão de que, então, nasci numa família que é toda desequilibrada e eu sou uma pessoa que eu consigo enxergar esse desequilíbrio e quero fazer diferente a minha história. Então, bem. pelo que você está falando da lealdade aí, não poderia acontecer? Poderia. Se você tem Como? consciência, você pode fazer. Porque E daí é uma como sem escolha. ser desleal? É por honra. Numa constelação, você faz esse movimento. Você olha para toda uma situação que aconteceu aqui, que até então inconscientemente estava prejudicando você, né, afetando, vamos dizer, a sua vida, e você vira para aquela situação e fala, em honra a vocês, eu vou fazer diferente. Era isso que eu queria Entende? deixar. A questão Mas é... você entendeu? Você nasceu numa família que a família é toda desestruturada, Não, tem não, alcoólatra, tem drogado, e pô, você
enxerga isso que você quer. Você não precisa carregar isso. Não, mas senão vai você ser tem que ter o reconhecimento de que foi através dessas situações que você chegou onde você chegou. Ô, Ju, é quase que uma aceitação. Eu aceito Isso. como Respeito. foi, eu respeito Isso. porque foi as condições que vocês tinham. Exato. Muito obrigada. Exato. Mas eu vou continuar diferente. Diferente, exatamente. É isso mesmo. Quase que um sem julgamento. Exato. Lindo. Na constelação que eu familiar, vou chorar. a gente não tem julgamento. A gente não julga a atitude das outras pessoas. Ai, gente, adoro. Porque cada um só dá aquilo que Eu tem, vou não chorar é? mesmo. Então, se cada um só dá aquilo que tem, por que eu vou julgar? Duas coisas. Isso teria a ver com repetição de padrões? Total. Sim. Total. É, né? É exatamente isso. E outra coisa, numa relação, por exemplo, familiar, que já foi tudo errado até agora, a constelação, ela ordena isso? O que fato já- de constelar, ou a constelação não vai fazer nada? Na verdade, é você que tem que mudar. Né? Ter Não, é. consciência disso, enxergou na constelação, tem consciência e muda. Então, a constelação, muito tem se falado dos movimentos da constelação, né? E dos resultados de uma constelação. Mas o que é importante falar é que a constelação não é nada mágico, né? A constelação, ela é uma técnica onde você pega algo que até então estava inconsciente, a pessoa vê o motivo dela estar passando por determinada situação, isso se torna consciente. E a partir daí, não tem como você desver uma constelação. Então você tem que tomar uma atitude. Não adianta fazer ou 200 constelações. Ou você continua agindo da mesma forma e continua tendo os mesmos resultados, ou conscientemente, com honra, com respeito, você muda o seu posicionamento, não o do outro, muda o seu posicionamento e aí você vai ver diferença na sua vida. Aí, o que acontece? Outras pessoas acabam se modificando também. Por quê? A gente é ligado energeticamente com as pessoas, né? Tanto da nossa família, dos nossos grupos. Aqui a gente é ligado energeticamente. Quando uma saiu, todo mundo não falou, nossa, foi super triste ver ela sair, eu fiquei triste, não sei o quê. Porque a gente tem ligação, a gente tá no mesmo grupo, entende? E quando a gente tá no mesmo grupo, quando um muda, isso faz com que os outros mudem também. Isso também acontece na nossa família. É igual onda de rádio, vai reverberando, entendeu? Mas isso, eu no meu lugar, eu não tenho que sair pra ninguém e falar assim, nossa, fulano, ó, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Acontece muito isso. A pessoa faz uma constelação, ela sai de lá indicando você pra todo mundo. Igual quando né? se converte, né? pra alguma Exato, sai indicando pra todo mundo. Só que o que coisa. acontece? Você gosta tanto que você Pra quer que pessoa todo mundo constelar, ela tem experimente. que ter vontade, tem que estar no momento dela de constelar. É igual terapia, não adianta você mandar ninguém ir fazer terapia com psicólogo. A pessoa tem que querer fazer, Ela senão vai não vai olhar e dizer, eu adiantar. não tenho problema nenhum. É, entende? Então assim, é a mesma coisa. E aí, como constelar, né? A gente pode constelar individualmente, através do uso de bonecos e de âncoras de solo, que são papeizinhos, ou em grupos, né? Onde as pessoas do grupo fazem a representação das pessoas daquele sistema, tá? E aí, o que eu devo constelar? Né? A gente fala, né? Mas o que é tema para constelação? É. Aí eu coloquei aqui, né, uma frase. Quando nos conectamos com a nossa própria dor, com o que é difícil na nossa vida, entramos em contato com o núcleo do sintoma que se manifesta em nós. Este é o melhor caminho para verdadeiramente olharmos para uma possível solução. Então, quando uma pessoa me pergunta, Ju, o que eu devo constelar? Aí eu pergunto para ela, qual que é a sua maior dor? Nossa. Né? O que mais te dói hoje na sua vida? Esse é um tema para você constelar, tá? Você também não pode ser constelando tudo. Oi? Lê de novo aquela frase, por favor. Quando nos conectamos com a nossa própria dor, com o que é difícil em nossa vida, entramos em contato com o núcleo do sintoma que se manifesta em nós. Este é o melhor caminho para verdadeiramente olharmos para uma possível solução. Depois, se vocês quiserem, eu mando a apresentação para vocês. E aí eu coloquei falando um pouco da constelação organizacional. Por quê? As ordens são as mesmas. A aplicação, ela pode ser diferente. Por quê? Uma pessoa não pode constelar, por exemplo, eu trabalho na Embraer. E aí eu quero ir lá na Ju constelar a minha empresa. Não, você não pode constelar a Embraer. Por quê? Você não é dona da Embraer, você não é gerente da Embraer. Então, assim, você não pode constelar. A constelação organizacional, ela acontece
quando a pessoa ela é proprietária, ela é dona, sócia, ela é empreendedora, ou quando ela é gerente, quando ela é líder de uma determinada parte daquela empresa, por exemplo. Então eu constelo o departamento de recursos humanos, o departamento de vendas. Mas aí todo mundo tem que participar ou só a gerente? O líder. A líder. E aí no caso de pequenas empresas, nós que somos os proprietários, tá? Então, questões que podem ser olhadas através de uma constelação, né? A questão de lucratividade, a questão de problemas de relacionamento, sociedades, entre outros temas. Eu vou contar para vocês uma constelação organizacional que eu fiz, que foi com uma pessoa, ela me procurou e ela é sócia de uma empresa. E ela me procurou e falou assim, Ju, eu tô querendo constelar porque eu tô pensando em sair da sociedade. Não tá dando certo, né? Eu tô tendo muito conflito, eu achei que ia dar super certo essa sociedade, mas não tá dando certo, tendo muito conflito, e eu não entendo por quê. Porque a pessoa é uma pessoa super legal, a gente se dá super bem, mas eu vejo que, né, o negócio não tá andando. Não flui. E aí a gente foi, colocou a constelação. Colocar a constelação, o que é? Escolher os elementos, então ele, o sócio, a empresa, e aí tinha lá uma situação que envolvia ele, o outro sócio, com o pai dele, porque ele trabalhava com o pai e saiu desse escritório para vir montar essa sociedade com a pessoa que me procurou. Então eu coloquei a pessoa que me procurou, a empresa, o sócio, o pai do sócio. E aí o que aconteceu? Na hora que montou a constelação, esse sócio, ele não estava realmente disponível para essa sociedade. Porque ele tinha uma coisa com o pai para resolver, entende? Então, assim, a questão da sociedade não estava dando certo por conta de situações dele relacionadas ao pai dele. Então, isso acontece muito. Nós somos, ainda mais em empresas pequenas, né? Nós somos representantes da empresa, mas envolvido comigo tem diversas coisas. Então, muitas vezes eu não estou disponível para o meu negócio por conta de situações do meu sistema familiar, que eu preciso resolver. E ali foi mostrado para essa pessoa que me procurou, né? E ela saiu dali muito aliviada. E ela falou, eu vou ter uma conversa com esse meu sócio, né? Vou falar para ele que eu vim numa constelação, que eu fiz isso, e falar para ele o que eu tô pensando. E aí foi feita essa conversa, depois ele me contou, né? Que foi feita essa conversa, eles conversaram. E aí o sócio, ele viu, falou assim, nossa, você entendeu aquilo que eu tô passando, né? E aí, assim, que legal que você teve esse olhar, que legal que você teve essa visão. Então eu vou procurar resolver a situação e a sociedade não acabou. Mas assim, eles entraram, vamos dizer, numa harmonia, entende? Porque essa pessoa que me procurou conseguiu entender o que estava acontecendo. A questão da pessoa não estar disponível não é porque ela não gostava do negócio, ou porque ela não gostava da pessoa, ou porque ela não queria estar ali. Muitas vezes a gente não está disponível para algo, gente, porque a gente simplesmente não está olhando para aquilo. E na constelação, o nosso corpo, ele mostra isso através dos movimentos. Então a gente às vezes está olhando para um determinado lugar e o nosso negócio está aqui, ó. O dinheiro está aqui, está tudo aqui. A gente não está olhando. Para onde a gente olha é onde está a nossa energia, é onde está o nosso foco. Tá? Então, mas Ju, essas revelações assim, que se mostram na constelação, isso é energético? Como que é o fenômeno, é da teoria da fenomenologia. Então, assim, como o Bert ele utilizou da teoria da fenomenologia, quando você monta, eu não sei se vai dar tempo da gente fazer. Eu queria fazer um exercício. Será que dá tempo? Dá. Então, assim, eu queria fazer, porque para vocês vivenciarem é mais fácil de entender. É algo que quando a gente coloca a constelação, a gente entra assim no campo energético daquela pessoa ou daquela situação, tá? Mas isso não tem nada a ver com espírito, com nada sobrenatural. Isso aí tem a ver com o campo energético, porque é aquilo que eu falei, é o campo mórfico que chama. Isso entra na questão da física quântica? Também, isso. Então, eu conversei com uma pessoa que também faz essa parte de constelação, e eu perguntei, porque eu sou espírita, né? E eu falei assim, nossa, mas essa coisa tá parecendo muito religiosidade. Eu falei, não tem nada a ver com religião. Não. Mas sim, ela falou assim, tem algo de magnetismo, tem algo energético. Sim, é energético. E espiritual também. É energético. Não o espiritismo, mas o espiritual. Não é religioso, é Entendeu? espiritual. Só para vocês entenderem assim um pouco, porque eu também achei muito confuso. Quando me falaram, eu não consegui entender até o fim.
vamos supor, daí ela... E você só assiste. Você vê só de assiste. fora. Isso. Aí vamos supor, ela fala assim, ó, você vai ser a mãe, você vai ser a filha. Daí elas começam no entendimento, gente, é coisa absurda. Eu participei como sendo avó. Gente, eu não consigo olhar pra menina de jeito nenhum. Sabe, eu tinha repulsa da menina. E depois a gente ficou sabendo que a avó realmente era assim. Eu olhava com uma superioridade, uma indiferença. Eu virava as costas pra menina durante a sessão. Eu não conheço, não sei nem de quem se trata. É porque aquele sentimento não era seu. Aquele sentimento era do campo energético da avó. É muito doido. Muito doido. Sim. E aí só vivenciando mesmo pra você saber, porque a gente realmente acha que é algo espiritual quando a gente não conhece. Então vamos fazer uma vivência? Quero, gente. Ó, vamos dividir. Eu contei aqui, eu acho que nós somos em 12 pessoas, se eu